Webinar com Ravi Leitman. Добрый день, в воскресенье наш воскресный вебинар в студии Рав-доктор Михаил Летман. Добрый день всем. Bom dia, nós estamos neste domingo com a webinar e está conosco Ravi Leitman. E nós vamos falar sobre o tema Istaklut Pnimi, o propósito. Esse é um tema sobre o prêmio duplo. E vamos ler o extrato de Baal HaSulam. Nosso mundo foi criado de uma forma totalmente vazia e podemos alcançar, necessário fazer um esforço. E isso, às vezes, requer algum sofrimento. Mas é oposto à nossa raiz, que quer o prazer completo. Há algumas perguntas relacionadas com o tema de prazer. Na pergunta de Moscou, qual é a raiz de empreender esses esforços? O tema é que o mundo espiritual não se relaciona com o que nós relacionamos como prazer, porque prazer para nós são prazeres desse mundo. São prazeres a nível de animal, comida, sexo e como se chama, também família, dinheiro, e isso que está incluído dentro de nossos prazeres físicos e animais. E são chamados assim porque, assim como os animais, de uma forma diferente, tanto o sexo, a comida, a família, tudo se refere aos instintos, e para nós não é assim. Que ao contrário, precisamente, está em todos os tipos de relações externas, uma educação, etc. E além de também existir prazeres a nível de inerte, vegetativo, e depois o nível de humano, que é o primeiro, a honra do domínio do nascimento. Isso é o que nós recebemos no nosso mundo, em nossos sentidos. A sensação de preenchimento, isso nos leva todo o tempo assim adiante. Onde a natureza, o Criador, é que ele domina essas necessidades e as vai desenvolvendo. E os prazeres espirituais estão nos limites completamente diferentes, um ambiente completamente diferente, porque todos esses prazeres de comida, sexo, família, honra, domínio, conhecimento, todos esses são prazeres que eu, através dele, preencho a mim mesmo. E por isso começam e terminam, e todo o tempo eu nasço com isso, sofro com isso e morro com isso. Os prazeres espirituais estão do outro lado do meu desejo de desfrutar. Quer dizer, se eu quero sair dos limites do meu desejo egoísta, imaginarmos que elevamos por cima disto, então vamos descobrir que não temos desejos desse tipo, desejos de preencher, de doar. Não vamos poder. É possível somente porque nos relacionamos com os demais e não mais que isso. Por nós mesmos, não podemos imaginarmos como é possível sair fora do nosso desejo de desfrutar para nós e tudo o que existe. Cada um
a sua forma, mas na espiritualidade não é limitado, não está limitado. Nem através do movimento, nem movimentos físicos, nem através de nenhum ambiente físico que não conhecemos, senão que somente através do preenchimento, através de um verdadeiro desejo que foi criado pelo Criador. Esse é o desejo chamado desejo de doar. E na medida que o preenchemos, através do nosso desejo de doar, nessa mesma medida, sentimos que existimos nesse desejo. Isso é que se chama fé por em cima da razão, emuná. E então, nós sentimos uma realidade completamente diferente, que não é limitada. Através das minhas necessidades egoístas, da minha vida egoísta, em nossos desejos, os nossos pensamentos, nada físico que podemos imaginar. A Kabbalah nos leva a isso, mas é possível falar sobre isso pouco. É possível avançar somente aquele que avança de verdade a isso, senão não vai entender direito do que se trata. Tem uma resposta, mas não eu tenho para dizer. Outra pergunta com relação ao esforço. O esforço é algo oposto ao desejo, a prazer? É uma ação? A quem encontra o desejo? Dr. Lightman, o esforço é a minha possibilidade de elevar-me por cima de mim mesmo, por cima dos meus desejos egoístas para os demais. Para isso me dá o grupo. Isso, em realidade, é o mais seguro que podem propor. Quando eu começo a preocupar-me pelo grupo, como se fosse meu bebê, e me preocupo por isto, como se fosse o meu bebê, então eu tenho que me preocupar com eles e o principal é que eu saio de mim mesmo, me ajuda a chegar num estado em que sairei de mim mesmo. E quando faço esses movimentos a eles, eu começo a adquirir a qualidade de doação, a saída de mim mesmo. E num caso assim, eu começo a sentir o que está fora de mim é Boré, é o Criador. Pergunta, se o propósito da criação é alcançar o Criador, e Boré é o prazer maior, então para que necessitamos desse mundo tremendo? Se é suficiente que, digamos, 10 pessoas, e é possível, digamos, fechar-me numa sala, e para que eu quero todo mundo? Não, não é o suficiente, não são somente 10 pessoas, você imagina, todo mundo é uma dezena. Moxa, então eu tenho que trabalhar com essa dezena. Eu tenho que fazer isso e depois com todo mundo. Depois com todo mundo, sim. Mas na verdade é que o nosso grupo, digamos, nós nos reunimos em dezenas. Podem ser de 5 até 10. Essa é a quantidade ótima de pessoas. E é um meio para poder sair de nós, de elevar-me por em cima de mim. E quando eu faço isso, eu começo a sentir fora de mim um mundo que está do outro lado. Assim se chama. O próximo mundo, o mundo por vir. E eu estou do outro lado das minhas possibilidades presentes, Moshe. Então, se quero desfrutar ou preocupar-me por minhas necessidades espirituais, pelo meu desejo espiritual, que são esses 10, Dr. Lightman? Sim, de meus amigos. Então eu vou descobrir que não são meus amigos, senão que é o meu cli espiritual, é o meu sentido espiritual, no qual eu vou receber, eu vou sentir tudo que está fora de mim. Moji, então devo apressar de tudo e preocupar-me comigo? Procura estar acima de si mesmo, fora do meu egoísmo, etc. Moji, isso é o que o Criador oculta de nós? Esse segredo? Dr. Lightman, não é o segredo, porque é assim. Se está escrito sobre isto em todos os livros, o tema que as pessoas
Me entenda, o Ravi, eu posso te explicar muito, mas você pode não entender. O Dr. Lightman diz, não é um segredo, é um segredo. Se eu vou te contar como está feita a bomba atômica, então você vai poder ver isso e entender que é 1%. Então, o que é descobrir o segredo? O segredo é quando eu descubro o que está dentro de mim. E o que oculta os outros de mim não importa, Boré não oculta nada de mim. Ele revelou tudo e ocultou somente atrás do egoísmo bruto e estúpido nosso. E a sabedoria da Kabbalah está aberta para todos durante 6.000 anos. Por favor, conheçam-a, aproximem, aprendam-a. Boris. Pergunta interessante de Rostov. Digamos que 10... como egoísmo, eu vou me incluir com 10 egoístas? Como eu vou me tornar um otorgante, doador igual ao Criador? É seguro que não conhece para nós. Eu pessoalmente, por exemplo, não te conheço. Mas o tema é que é um método que nos reunimos em grupo, nos dividimos em dezenas e recebemos um método e nos conectamos em dezenas para ver de como podemos sair cada um de nós, de si mesmo, e elevarmos por cima de nós e incluir-nos nos demais. E na mesma medida que podemos sentir ao próximo fora de mim, é nessa mesma medida que eu posso sentir o Criador. Pergunta de Istambul. É possível dar um exemplo de como o meu desejo comum se converte num desejo espiritual que muda nele? O que muda, diz Ravi, de mim mesmo aos demais. A fonte da realização é a minha elevação por cima do meu egoísmo. No lugar de realização já não é mais meu egoísmo. É algo completamente diferente, é um cli completamente diferente, é um cli diferente, é uma sensação diferente, adicional. E levamos a isso a qualidade de otorgamento, de Ashpaya. É um sistema completamente diferente. É um sistema diferente tanto de realização como de recepção. Para receber um resultado. Boris pergunta. A saída de mim mesmo é um estado temporário ou é um grau no qual os cabalistas já sentem assim mesmo todo o tempo? Dr. Lightman, excelente pergunta. A saída pode voltar de diferentes formas. E também, às vezes, de uma pessoa mesmo pode dar somente também de uma forma fixa e também que vai avançando todo o tempo. Moshe pergunta, quando eu alcanço um prazer espiritual, não é um prazer animal? Dr. Lightman, não há nenhuma relação entre as duas coisas. Não é que eu me converto em um... digamos... Não se trata de que vou humilhar completamente. Não, o cabalista deve viver a vida e alcançar tudo, porque tudo é uma única coisa. A única coisa, cuidado com ele é não causar nenhum dano em nenhuma outra pessoa, nem sequer o menor, porque você desconecta do alcance espiritual. E ademais, com isso, não há algo que esteja proibido, somente não danificar os demais. Moshe diz, você desfrutar a conta dos demais? Sim. E tudo que vem das forças superiores de forma direta se sente como prazer? O Ravi Lightman, sim, porque é a qualidade de otorgamento de amor do Criador, e se isso é sentido através de nós, por nós,
sobre a base da igualdade de forma, nessa mesma medida nós desfrutamos e sentimos o Criador, sentimos a adesão com Ele. Moshe, a falta de capacidade de ficar sem prazeres é algo que vem do Criador ou vem do criado? Dr. Lightman, assim nos criou, é a nossa natureza. Moshe, então eu não posso não querer desfrutar? Dr. Lightman, não, isso significa estar morto, não existe algo assim na natureza. Digamos, a nível de inércia e desejo, né, na matéria, pode ser a forma de ondas, forma de algum tipo de substâncias diferentes, mas é um desejo de existir. Boris de Sakharov, qual é a relação entre o tipo de prazer e a falta de sentir que estou preenchida, satisfeita? Dr. Lightman, o tamanho do prazer em relação ao tamanho do prazer, subo ou baixo na escada das formas de prazer. E assim, domina sobre mim e também sou dominado. E o tema é que a diferença entre diferentes tipos de prazeres é somente a quantidade e qualidade deles, isso é tudo. O prazer é prazer. E se tomamos algum tipo de sinapses ou nervos no cérebro e começamos a investigá-los, vamos descobrir que cada tipo de influências elétricas, através de todo esse tipo de contato, depois vamos poder despertar sensações diferentes e dar diferentes seu propósito. E poderão sentir o prazer, o sofrimento através da comida, sexo, família, prazer de todos os tipos de alcances, de honra, de fama. E tudo depende de que forma, de que parte do cérebro despertamos. Moshe, uma pergunta assim já relacionada com a nossa natureza. Amigo aqui pergunta, por que quando alcançamos o que queremos depois disso, depois do preenchimento, não sentimos mais vazios? Dr. Lightman, porque vocês alcançam o que querem através de vasos egoístas, porque assim não podemos preencher-nos nunca. Quer dizer, se percebe, tal como está escrito, se percebe 100, vai te faltar depois 200, e depois alcança esses 200, vai ter o desejo por 400, etc. A pessoa morre e, na verdade, o seu egoísmo está em sua mão. Por que é assim? Pergunta. Porque o desejo egoísta não se pode preencher. Somente desperta através disso. Se desperta. Agora você pode estar... comeu bem, bebeu bem, você está cheio, está bêbado. E depois o quê? Depois de algum tempo você quer mais, quer melhor? Moshe pergunta, por que é assim? Por que a natureza é assim? Nossa natureza é assim. Ravi, para mostrarmos que desejo egoísta, nós não vamos poder preencher, que nisso não há nenhum sentido. Nenhum propósito existe no desenvolvimento dos vasos egoístas, porque simplesmente não nos preenche. Nós temos que parar a tempo e dizer stop, basta, o preenchimento, o prazer tem que ser diferente. Não chega o que desapareça. Como eu posso alcançar isso ou não posso? Meus vasos egoístas, quando preencho a mim mesmo, não há caminho. Esse mesmo preenchimento que preencho a mim mesmo, isso mesmo que me faz crescer em um tamanho ainda maior, então eu quero um preenchimento ainda maior. E assim eu não alcanço nada, exceto que cresci, e esse crescer dentro de mim mesmo, de um egoísmo maior,
Então, meu apetite aumenta. Então, assim é o tema. Então, limitando também o sentido. Porque assim eu me levo a uma depressão de um tipo diferente. Pensando que eu posso preencher através de um tipo de desfrute. Porque todo o tempo é pessoal. Se eu quero de verdade, de alguma maneira, apresentar-me corretamente ante a natureza, então eu tenho que dirigir os meus desejos e minhas possibilidades de preencher-me através de um conduto, através do qual eu preencho, e quer dizer, fazer a mim mesmo similar ao Criador. Fazer-me similar à fonte do preenchimento, à fonte de abundância. Então desfrutarão de mim e eu vou desfrutar por escolha que eu os preencho, e depois de mim poderei transmitir uma quantidade ilimitada de prazer. Isso, na realidade, é a possibilidade de um preenchimento infinito. Boris, do que é essa pergunta? Por que traz tantas ideias como amor e quer dizer que eles usa para um preenchimento próprio? Dr. Lightman, levar o amor não vale a pena. Levar a tal ponto esse valor de necessidades hormonais não quer mais do que, não é mais nada que isso. Tudo depende da medida no qual você está dirigido. Se você se dirige de uma forma diferente, vai ver que não é mais do que algo que está incluído em ti. Que digamos que você pode ver como o amor, e para outros pode ser como um alcance científico, outro através da música. O amor não pode ser esse tipo de amor não pode ser a meta da vida. Simplesmente é uma das formas de prazer que nos foram dadas para que possamos transformar-nos a doadores, mas não algo diferente. O amor é um desejo egoísta da pessoa. Ela gosta quando se sente bem, quando há... Desculpem. Levada no nosso mundo não são mais do que necessidades egoístas, como que os demais, antes que é difícil diferenciar nelas. Sem áudio no momento. Digamos, as pessoas que sobem montanhas, atravessam mares, isso também está relacionado com o seu egoísmo. Inclusive, se esforça a si mesmo pelo país, pelo mundo, é um egoísta. É diferente, mas é o mesmo. Todas são formas diferentes do egoísmo. Moshe, por que nossos desejos crescem todo o tempo através da história? Fase porque nós temos que desenvolver no aspecto evolutivo. Nós queremos que desenhar essa evolução para poder alcançar desejos enormes, complexos, especiais, e de quando o preenchermos, nós podemos nos dar conta que nós estamos em situação para poder preenchê-los, então vamos poder deixá-los e vamos perguntar o que fazer, e então descobriremos um método cabalístico que nos mostra como elevar-nos por em cima desses desejos e começar a doar e não receber. Então, Moshe, então é possível que, se tomamos a pessoa do nosso mundo e o seu desejo é muito mais egoísta que uma pessoa de 4.000, 5 anos atrás. Pode fazer uma comparação entre elas? Supostamente, sim, essas mesmas pessoas não necessitavam nada, e agora você pode ver que como há países completos que têm uma mentalidade em que tira um pedaço de pão, um trapo, e não necessitam nada mais.
quer dizer, não sente que tem necessidades mais elevadas. Chama, eles vêm, eles lhes dão algo, senão ele vai dormir. Não tem, inclusive, conceito de tempo. Quer dizer, você desvendo 2 semanas a mais a mim, ele diz sim. E quando vem, vai chegar no dia seguinte. Por quê? Porque ele dá a impressão de que já se passaram 2 semanas, não sabe o que é o conceito de tempo. Tudo isso é o nosso desenvolvimento interno que supõe que vai manejando a evolução. Moshe, então é igual esse tipo de propósito de o Rav, os desejos crescem para poder ver que quanto mais grande o desejo, não vamos poder preenchê-lo. Igual quando os pequenos, não vamos poder preenchê-los. Como é possível não danificar os outros se a força e o pensamento nós não podemos dominar? Dr. Leitman, sim, nós podemos dominar não os pensamentos em si, mas os desejos. E se os desejos são bons, os desejos tão poucos serão, aliás, se os pensamentos não serão maus. Então, tudo isso nós poderemos dominar somente se na inclusão correta com o grupo. O tema é que os nossos serventes, não vão pensar que nos referimos a ser simpáticos, bons ou agradáveis todo o tempo, amar um ao outro, não. Isso não é para nada. A sabedoria da Kabbalah é a sabedoria sobre o uso correto do egoísmo. O que quer dizer o uso correto? Alcançar o uso do egoísmo para poder revelar o Criador, para poder revelar o mundo superior que tomamos e que conhecemos e começamos a adquirir espaço que está por um outro lado, por em cima do nosso ego, por cima de nós, e é como se não existíssemos, porque tudo que existíssemos, sentimos o porquê existimos dessa maneira. E se existíssemos em sentidos diferentes, em qualidades diferentes, em uma percepção diferente, numa captação diferente, isso é o que queremos, começar a sentir o mundo através de qualidades que não dependem de nós. Isso é o central. Para isso, falamos de amor, dessa vida de nós, elevação por em cima de nós, e não como uma propaganda de algum tipo de amor ou uma relação agradável de um ao outro. Isto é para elevar-nos por em cima de nossa existência, por em cima de nossa essência. Pergunta, o que significa não desfrutar a conta dos demais? Dr. Leitman. Isso é possível somente se começo a pensar neles em lugar de mim mesmo. É possível somente no grupo, quando despertamos a luz superior e se faz em nós uma correção, algo muito interessante, e nós vemos como mudamos, como se volta importante pensar no próximo, porque assim nos aproximamos ao estado do Criador. E quero terminar a minha vida, inclusive alcançar isso antes, quando eu me encontro em seu grau, um grau do Criador, que é o grau de doação absoluta, de amor absoluto, de preenchimento absoluto dos demais, tal como ele preenche tudo com relação a nós, mas alcanço assim a eternidade, a plenitude e a saída a um novo espaço. E isso está claro completamente, tudo está ante mim. Quer dizer, a sabedoria da Kabbalah mostra que uma propaganda de amem uns aos outros e tem as mãos para que não... Desculpem, não foi...
É possível manipular essa outorgação de amor? O Ravi diz, vamos entender de uma forma correta. É impossível mudar porque no sentido espiritual, no nosso mundo, digamos, a usamos de uma forma que não é correta. Realmente não é correta. E se, digamos, uma pessoa alimenta o seu cachorro, isso se chama amor? Boris diz sim. O Ravi diz, isso se chama instinto. É o preenchimento de um instinto. Se a pessoa, digamos, um homem, hoje em dia, digamos, é uma mulher, aí isso se chama amor? Moshe, sim. Se pode chamar também esse instinto, porque é amor? Porque ele escolha de que existe um prazer e por isso, digamos, que nós somos nós, o outro se chama amor? Não, o Ravi não, falamos de um mais elevado de... Não importa o que estamos falando, isso é amor. O que se chama amor? Amor é doação. Quando você toma o desejo do outro e o preenche, isso se chama amor. E Moshe, é isso que eu pergunto, não é mais fácil mudar a palavra, que tratar de conhecer toda a humanidade, 7 bilhões, e dizer que isso não é amor? 5.000 anos se explicaram que era amor. Não é fácil mudar então a palavra, Dr. Lightman? Você vê que os cabalistas fizeram isso durante 6.000 anos. Mas já chegou o tempo que essa sabedoria da Kabbalah não foi revelada todo esse tempo. Eu creio que a humanidade vai começar a dar o lexo das palavras. E despertar que, Moshe, digamos que eu posso dizer por experiência que a pergunta o que é amor e como estar assim, como acordo com você, eu estou de acordo. Então, o melhor confunde a pessoa um pouco no começo, quer dizer que a sabedoria da Kabbalah e o amor, então começa a imaginar do que se trata. Essa palavra atrai, mas na realidade, todos entendemos que nosso mundo é completamente sujo. Não tem a palavra, não tem o sentido interno. Moshe, então o que passa com todo o tema de conexão, de outorgamento, de doação? Ravi diz, não sei, você pode fazer um novo dicionário, um léxico. Isso se chama seu, né? Dr. Lightman, eu não sei como, mas simplesmente começou, precisa de mais de 35 ou 40 anos, quando eu comecei a escrever no meu primeiro livro. Então eu tinha uma pergunta de como eu vou descrever as coisas, em que linguagem. Eu conheço o sentido das palavras em hebraico, como se entendem, mas o tema é que a humanidade nunca escreveu sobre isso, sobre o amor. Nunca. Fazer poemas sobre amor, os primeiros apareceram na Idade Média. Todo o amor não foi possível entender. Moshe, quando escreveram esses livros que falaram de amor, então, Dr. Lightman, eles se relacionaram, falaram sobre as relações entre as pessoas especiais e o Criador, não se referiam às relações físicas. Qual é a relação entre isso e o amor? É como agora disse, façamos amor? O Ravi tem que entender do que se trata, porque são definições que não são corretas. Quer dizer, de volta eu lhes digo, toda essa cultura de renascimento durante isso, quer dizer, que canções de amor você conhece? Somente hoje em dia nós não imaginamos mais. Em Roma, na Grécia Antiga, eles tinham relações completamente diferentes, eles não tinham necessidade interna disso. Eu a amo e ela me ama e sofremos e nos separam, e tudo isso é Hollywood.
Tudo passou assim nos últimos centenas de anos, e antes disso não. Então, como podemos falar sobre o amor? Podemos ver isso também entre os ortodoxos, os muçulmanos, os católicos, e de que amor fala? Minhas filhas estudaram no colégio religioso e já viam lá canções sobre amor, sobre histórias, sobre os romances, novelas de amor. E escreveram livros sobre isso? Não, o conceito não existia em nossa percepção. Moshe, o que se passa com a conexão? Conexão sim, a união entre as pessoas para alcançar uma meta elevada, um sentido da vida, Moshe. Mas o que as pessoas imaginam quando escutam a palavra conexão, em especial depois da revolução dos últimos anos, eles imaginam algo completamente diferente. Então, a minha pergunta é, vale a pena continuar com isso? Ou mudar as palavras, Dr. Lightman? Nós não começamos o nosso estudo disso, são vocês que convidam esse tipo de conversações abertas. Ante um novo público, se é possível dizer isso assim. Nós estamos falando isso somente posteriormente. Olhem as mulheres de Stavropol, eu digo esse tipo de coisa, elas sorriem de imediato, Stavropol. Por que digo isso? Porque em realidade nós falamos do alcance do sistema dos mundos, do propósito da vida, o sentido da vida, sobre o qual é o propósito de tudo, do que graus nós passamos. Não nos fechamos em qualidades pequenas das pessoas que tem que fazer com estas. Isso está longe de nós. Isso são relações práticas em nossas qualidades. Boris. Bom, queremos continuar com a citação que lemos. Nós falamos sobre do benefício e continua assim. Quando a pessoa escolhe as qualidades espirituais para alcançar um preenchimento, então é quando realiza atos para si mesmo, sempre se sentirá assim, sofre o dobro, tanto pelo esforço, porque o desejo também não está preenchido. Dr. Lightman, precisamente quando o verdadeiro ego aparece, sente que todos os seus esforços não têm propósito, que não têm resultado. Boris. Que converte o desejo de receber um desejo de doar, quer dizer, o que ganha duplamente alcança um prazer completo? E alcança a igualdade de forma com a força superior, com o Criador, e com isso chega a adesão, a plenitude, quando o prazer chega a ele sem nenhum tipo de esforço? Dr. Lightman, o que quer que eu diga? Se trabalhamos sobre a nossa correção, recebemos por 2, e se não trabalhamos em nossa correção, recebemos menos. Quer dizer, o desejo está vazio tal qual como chegamos a esse mundo e saímos e não vai ter resultado, vai ter de novo que reencarnar, nascer e de novo começar o caminho. Boris, pergunta. Isso é uma qualidade dupla em dobro? O Rav diz, seguramente sim. Quem sabe na próxima encarnação estará melhor. Moshe pergunta, por que todavia na história do mundo não há casais de homens e mulheres que alcançaram o verdadeiro amor com o Criador entre eles? Dr. Lightman, porque o amor verdadeiro não é entre homem e mulher. O que passa com vocês? Entre um homem e uma mulher tem que existir relações normais para poder criar uma família correta, trazer filhos, alcançar e poder educar os filhos para o próximo grau. De onde eu tiro essa palavra? Não entendo o que quer dizer. Há uma conexão recíproca, há um respeito recíproco.
Coisas que fazem para aproximar uns aos outros, ser um bom parceiro, que podem apoiar uns aos outros, confiar um no outro. Tudo isso chama amor? Não creio que hoje em dia chamem isso assim no mundo. Tratem de definir o que é amor, ninguém sabe o que são hormônios, então pensemos os hormônios uns aos outros e vamos saber o que passa. Não é necessário fazer... Não há nada, há um vazio. Pergunta. Para a escolha de que há uma falta de preenchimento, nós também, sempre o prazer nesse mundo... Dr. Lightman, essa não é a direção correta. É como uma pessoa está bêbada e se droga e vai, digamos, vai uma busca, é uma falta de esperança. Pergunta, como sair desse círculo vicioso de prazer? Dr. Lightman, não há que buscar nisso os prazeres, um resultado bom. O resultado positivo somente pode vir da conexão correta com os seus similares quando você quer elevar-se por cima de ti mesmo. Isso é o que elevar-nos por cima de nós, não buscar no mesmo grau como os trapos, os alimentos, o conhecimento e honra. Não vai poder preencher sem nada. Pergunta, você disse que é necessário fazer sobre nós limitações, que evitam convidam o avanço espiritual. É necessário esperar que a luz venha ao mundo e corrija nosso grande ego? Dito assim, eu não disse que você tem que sentar e esperar, ao contrário. Digamos, um tolo se senta e cruza os seus braços e come sua própria carne, come a si mesmo. Moshe disse, você disse que não há de fazer limitações, Dr. Lightman, você não tem que fazer sobre ti nada, não tem que fazer nada contigo mesmo. Você tem que preocupar-se com a saída de ti mesmo, não entrar dentro de ti e pressionar-se ou limitar-se, ou fazer algo mais, etc. O que tem que fazer é sair de ti mesmo. E para ti, dar somente o necessário para a sua existência, nada mais. Tudo que, digamos que como qualquer animal que tem que alimentá-lo do que é necessário. E assim é de dar ao nosso corpo tudo o que necessita. Somente o necessário para seu funcionamento normal. E todo o resto acima, ansiar acima. Moshe, quando você estudava com Rabash, não sentiu no método em si que falta prática? Digamos, a teoria se entende se explicada de uma forma correta? Dr. Lightman, senti falta na prática porque não estava... Eu não sabia como tinha que esforçar a mim mesmo, como tinha que me realizar. De onde tenho ajudar. Quer dizer, eu não sabia. Este método se entrega não de forma imediata, toma meses e anos. E por isso toda a vida nos deu para poder levá-lo ao fim. E por isso eu não creio que o método tenha que ser entendido de imediato. Não pode ser entendido porque senão... E estuda matemática, você não vai cálculo de cabeça. Para poder passar a página do livro, você tem que mudar. Você tem que poder mudar para poder entender. E assim, de uma a outra, de uma página a outra, tem que mudar. Se a pessoa não é capaz de fazê-lo, pode passar 10 páginas e não vai entender o que está escrito ali. Hoje em dia nós lemos artigos que lemos há 10 anos, mas como se recebe isto? Moshe disse, a sensação de muitos alunos é que dizem que, digamos, uma série de perguntas, eles dizem que falta a prática. Se entende a prática, mas não se entende o que fazer.
A prática somente no grupo. Assim que Rabash escreve, no grupo vai se formar a prática. Não te diga o que falta. Tudo está escrito de uma forma exata. Se não está claro, então deve completar o que deixar a ti. Toma os textos e trate de chegar a uma forma sistemática. Não há nenhum problema de levá-lo ao fim. Realmente, de dar tudo mastigado e dizer o que você tem que fazer. Com Rabash não foi assim. Nós líamos isso, livro e nada mais. Ok, alguém fala e eu escuto. Assim escutei. Aqui não é assim. Aqui tratam de colocar isso tudo de uma forma clara. Moshe, você pensa que não há falta de prática? O Rav, não há nenhuma falta de prática, somente tem que levar ao fim. Pergunta em relação ao método. Como relacionamos as perguntas e respostas? As perguntas e respostas de uma forma... tem que perguntar. As respostas tem que processá-las juntos com as perguntas. E se não recebesse resposta, tem que perguntar de novo. Tem que tratar de levar as perguntas e respostas, levá-las através de um sistema de trazer, digamos, uma série de perguntas e respostas e analisá-las de uma forma sistemática e tratar de levar perguntas claras e respostas claras. Quer dizer, os livros é também algo muito importante. Eu creio que isso pode apoiar muito no caminho espiritual. Moshe, de Leonov pergunta, o que quer sair de si mesmo? O que quer dizer perseguir, ver os seus pensamentos? Dr. Lightman, sair de ti mesmo quer dizer sair do seu ego. Não é dentro de ti, senão o contrário, é encontrar-te a si mesmo espiritual. A escolha que você se desconecta da parte física, tudo que é físico, tudo que nós imaginamos e sentimos dentro do nosso ego e tudo que é espiritual, nós sentimos na qualidade de otorgamento. Então sair da qualidade de recepção e entrar na qualidade de doação. E ansiar doar no lugar de receber. Aí isso se chama começar a sentir o mundo de uma forma nova, uma forma que realmente existe, mas que vocês antes não poderiam ver, que realmente existe ao seu redor. Simplesmente existe. Eu não sei como dizer, como Harry Potter, uma imagem assim, que de pronto você vê que é um mundo completamente diferente de onde estava. Somente porque você mudou a sua perspectiva, a sua forma de ver. Pergunta. O meu ponto no coração está conectado com o Criador e o ego existe separado disso? Isso é uma pergunta. Dr. Lightman, o ego não é nosso, isso nos dá desde cima para que possamos nos elevar por cima disso e possamos começar a sentir um mundo novo, realmente um mundo novo. E o meu eu? Dr. Lightman, isso é um ponto que é impossível mudar. Ao seu redor, eu construo um novo alcance. Moshe, em que o Criador é diferente do cabalista e o que o cabalista é diferente do Criador? Dr. Lightman, o cabalista é diferente do Criador na escolha de que está por em cima do seu ego. Ele criou a qualidade de doação e amor, e o Criador, a qualidade de otorgamento e amor, existe desde o começo, porque é a sua qualidade. E para nós essa qualidade é adquirida, para ele é natural. Boris.
segundo a sabedoria da Kabbalah, como eu tenho que pagar por esse tipo de alcance? Dr. Lightman, a qualidade de otorgamento, a força superior que adquirimos fora de nós, por meio da luz superior, por meio de Boré, não por nós, não está em nossas mãos isso. Essa qualidade nos dá a possibilidade de existir no mundo espiritual, quer dizer, é num espaço que existe de verdade. O nosso espaço não existe. É como se nós já vivemos, mas nesse mundo nada disso existe. Que mais, Boris? Como eu posso pagar por esse tipo de alcance? Dr. Light, você não tem que pagar por isso nada, somente tem que adquirir, alcançar, e não tem com o que pagá-lo, não tem nada. Simplesmente tem que alcançar uma nova qualidade. Quando alcança, não perde a antiga existência no nosso mundo. Em todos os seus parentes, conhecidos, existem a refeição, sexo, animais, pessoas, tudo isto, todos os conhecimentos, e se ocupa na ciência, tudo isso existe. Você não paga nada, senão que simplesmente você adquire, alcança. Pergunta, então a morte é um castigo ou um prêmio? Dr. Lightman, não há morte. Existe uma troca, uma mudança de estado de desejo egoísta para um desejo altruísta. Se estudamos isso através da sabedoria da Kabbalah, se não através da sabedoria da Kabbalah, simplesmente seu desejo egoísta, pouco a pouco vai se pagando até que se converte em zero. E aí se chama morte. A morte da pessoa. Em realidade é tudo que há, isso é o que passa. Moshe pergunta, depois da morte, de imediato vamos despertar no mundo espiritual? Dr. Lightman, ninguém vai fazer nada por ti. Você não vai despertar em nenhuma parte. Não é necessário. De verdade, eu sei que não sei que isso te interesse a todos, mas eu creio que não vale a pena confundir-se com isso. Quem pode sentir o que é o espaço superior, estará mais claro o que passa. O que passa com a pessoa que vive e morre. Digamos, você pode ver os animais que vivem ao seu redor e as pessoas. O que passa com eles? O corpo morre e nada mais. Moshe, então o que fica, Dr. Lightman? Nada, o que tem que passar? O corpo morre, mas é algo dentro do Dr. Lightman. Digamos que é um cachorrinho que viveu e morreu, o que mais? Moshe, mas há algum tipo de força vital dentro do corpo? Dr. Lightman, ali havia uma nefesh vital que o corpo vivera, com todo tipo de elementos e materiais internos que existiram, mas agora não é essa troca de materiais. O que há? Na física nós aprendemos primeiro que nada se perde, senão se passa numa forma diferente. Dr. Lightman, sim, passou de uma forma a outra, de animado a vegetativo. Moshe, e a consciência fica? Dr. Lightman, o que temos hoje em dia não é consciência, é somente desejo egoísta. O conhecimento é algo diferente, é uma parte do Criador. Amigos, não vamos poder, quando vocês chegarem a um consenso, de nenhuma maneira. Vocês querem, de alguma forma, com os pensamentos terrenos e físicos, de alcançar algo que não podem entrar nisso. Trabalhem numa frequência completamente diferente, essa frequência é diferente. É impossível. Como é possível através de um rádio alcançar as frequências de um televisor? Então é por isso que os cabalistas escreveram, porque estavam em toda parte. O Rabi
não escreveram sobre isso, nem tampouco eu, porque não é possível. Assim está escrito. Se você descobre, assim diz Barrosulan, que é impossível transmitir isso. Mas descobrimos tudo o que podemos. Mas confundir a pessoa, talvez, a ferramenta importante que alcance tudo por si mesmo. O Ravi, não é que despedir do mundo espiritual, somente ansiar, aspirar isso na prática, através de doação e dentro da dezena. Então você irá descobrir rapidamente isso. Moshe, você disse que nós precisamos estudar, você envia todas as aulas matinais, todo o material de estudo. Dr. Lightman, eu os envio. Moshe, você os convida online, ao vivo, e é possível baixar também as aulas pela internet. E há pessoas também que são difíceis para elas sentar-se em 3 horas. O Ravi diz, tipo a primeira hora, é possível também mudar isso por um trabalho, Dr. Lightman, sim. Mas de que trabalho está falando aí? É impossível trocar os estudos por nada. É impossível mudar isso porque todo tempo chega a você à luz superior. Moshe, ajudar os demais, levar as aulas, organizar cenas. O Ravi, pode ser que faça isso, mas pelo menos um pouco de estudo tem que haver. Pergunta de Sergei. Com tudo que imagino, digamos, tudo é uma ilusão, então essas subidas e baixadas, coisas que imagino, são coisas todas todas ilusórias, Dr. Lightman? Não, fala assim, pronto, porque ascensos e descensos são espirituais. Precisamente isto são as coisas que ficam depois de toda essa existência de sua vida. Isso é o que fica, isso é o que tem, tanto os ascensos quanto os descensos. Em relação a Moshe, em todo o CLI, há alunos que já vão fazer esse exercício a cada hora. E não pensa, se não que escreva em relação consigo mesmo, com o grupo e com o Criador. Supostamente que todos os que nos veem também são alunos da terceira aula e, bem, não, disse o Dr. Lightman, que eu faço isso que volta a pessoa, o desejo de crescer. Disse Moshe, o que quer dizer em relação a mim, comigo mesmo? O que quer dizer que eu tenho a relação comigo mesmo? Que relações tem a ver? Que opções eu tenho aqui? O Dr. Lightman diz, pense como você se relaciona consigo mesmo. Moshe, eu escrevi 1 hora inteira, que todo o tempo eu me amo. Dr. Lightman, sim. A segunda pergunta é com relação ao grupo. Dr. Lightman, é o mesmo, eu amo, odeio, apático. O Criador é o mesmo, digamos, com o Criador eu temo, eu sinto temor. Esse seu eu. Moshe, quer escrever a minha verdade ou mentira, Dr. Lightman? A quem quer fazer, a quem tem que mostrar isso? A quem que tem que ter esse julgamento? Somente a si mesmo. Quando escreve tudo isso, apesar de tudo, olhe o que você escreveu nessa hora, vê o que você escreveu na próxima e você se dá conta que não mudou. Então resulta como uma muda para esse mesmo. O Ravi, assim ao menos você se dá conta que não muda. Isso é para o conhecimento, o Ravi Lightman, sim, começa assim, a natureza começa a aproximar-se. Eu sou a favor disso. Todo tempo a pessoa tem que fazer um julgamento de onde está, com que ritmo vai mudando, qual é a sua tendência, inclinação, até onde vai. Isso é obrigatório. Bom, nós temos que terminar, certo? Então, somente um pequeno aviso do que está acontecendo. Nós temos um grupo, os dias do domingo, em Kiev, Sochi, Rostov. Vocês podem chegar e
e se reunirem e chegar no nosso webinar, e já falamos sobre isso, e o melhor que possamos fazer durante a semana, o Dr. Heitman, ver as aulas matinal e fazer as missões que enviamos. Não pensem que haverá algo. Vocês podem estar todos, homens, mulheres, adultos, e todos irem avançar adiante. Façam na aula matinal a primeira parte, escutem. Escutem 1 hora completa, quer dizer, do princípio até o fim. O que entendam bem, o que não, mas a luz entra. E assim avançarão. E com isso nós vamos nos separar, e obrigado a todos que ajudam vocês, Kiev, Rostov, Kazan, Sochi, Ekaterimburgo, Nuremberg, quem está mais hoje? Minsk, Santiago, Chilamis, Bulgária, Azerbaijão, Turquia. Não, Ravi, todo mundo, há muitas pessoas. Muito bem, Joseph. Bye, bye. Tudo está bem, que estejam todos bem e nos encontramos no próximo domingo.